dando prossecução ao programa Terceira Idade com Áurea Travessa. Este é o segundo bloco. Estamos conversando com a nossa Mariana Mello, graduada em Psicologia Cognitiva, Comportamental, Informação em Psicologia do Esporte e terminando a especialização em avaliação neuropsicológica. É formada em Direito, com pós-graduação em Direito Tributário, mas ela abandonou o Direito depois de 2 anos que ela trabalhou, ela achou que não era aquilo. Então, ela foi para a faculdade e foi fazer Psicologia, que é o que ela ama. Então, nós deixamos penduradinho. Qual foi o primeiro dinheiro que ela ganhou? Trabalhando como direito, né? Com direito. Primeiro foi com direito. É. Engraçado, porque você entra como estagiária antes, né? E você recebe uma bolsa que é pequena, é minúscula. Mas quando é o dinheiro do salário, por mais que ele seja pequeno, é outra sensação, né? É. Você não esquece o primeiro salário. Não esquece. O primeiro salário como advogada mesmo, depois que eu estava com a carteirinha da OAB na mão, ele tem outro significado. E eu não saí gastando. Não saí gastando porque eu morava no Rio, minha família é daqui de Teresópolis. E meu pai me mantinha lá, né? E aí eu falei, não, agora eu vou pagar as contas da minha casa. Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi para isso. Eu quero assumir pelo menos luz, condomínio, essas coisas eu quero assumir. E aí o que sobrou eu guardei. Ah, muito bem, nada como guardar alguma coisa, né? Uhum. E agora você ganha como psicóloga, é particular, né? Tem consultório. Isso, eu montei meu consultório aqui em Teresópolis. A minha intenção é ficar aqui direto, né? Mas eu me divido no Rio e aqui. Eu fico de segunda e terça no Rio. E de quarta a sexta eu atendo aqui. E o telefone do Rio qual é? Eu vou atendo pelo meu celular mesmo. Tá no Posso celular? Dar o meu celular? Pode. 986-09-2742. Meu editor, coloca aí no rodapé, junto ao nome dela, 98609-2742, que é o telefone da Mariana. Ela é psicóloga comportamental, né? Isso, cognitivo-comportamental. Isso aí. E aí montei meu consultório aqui, graças a Deus ele tá dando certo. Você tem que ter convênio também, que ajuda. O convênio é até uma ideia, mas é difícil fechar um valor com convênio. Né? O convênio para psicóloga, eles pagam muito pouco, mas é bem pouquinho mesmo. E meu conselho não deixa, e é antiético, né? Você acabar diminuindo o tempo da consulta por causa do plano. Né? Geralmente o médico faz isso, né? Diminui, acaba fazendo mais consultas do que se fosse num particular, né? E aí fica difícil. Então a gente demora um tempo nessa negociação aí com o plano, mas quem sabe? Vamos ver. Ninguém agora está querendo plano porque eles pagam pouquinho mesmo. Pouquíssimo. Muito pouco, mas um pouquinho mesmo. Mas eu abro vaga para social, que são valores bem mais baixos. Então eu abro na minha agenda, por exemplo, abro 6 vagas para social. Quando eu for dando alta para os pacientes, eu vou repondo. Aí são valores bem baixinhos. Eu acho que o médico, esses que da área da saúde, tinham que ter um pouquinho de coração, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que sempre se tratou com o médico, pagava o normal. Um dia ela não pôde pagar, aí ele disse, então você vem na consulta que é popular. Mas era numa quarta-feira e a consulta popular era na terça. Como ela estava muito doente, ela desistiu e acabou pagando a consulta. Mas eu achei que ele devia de abrir mão, não é? Porque eu acho que... Ainda mais ela já sendo paciente há muito tempo. Ainda mais ela sendo, a família toda. Eu tenho um outro médico que quando acontece um negócio desse, ele até às vezes nem cobra.
Doutor Antônio Francisco, por exemplo, quando a gente fala, doutor Francisco, cobra um pouquinho para essa moça que ela não tem plano, mas ela quer pagar um pouquinho. Ele nem cobra. O doutor Francisco é maravilhoso também. E outros mais, mas tem um que acha que não pode e que... O tempo é muito precioso, né? Eu acho que a gente tem que ser humano, né? E é por isso que, infelizmente, eu não tenho plano. Não dá para abrir muitos horários de social, né? Afinal de contas, eu também tenho as minhas contas para pagar. Mas eu abro esses horários de social. E sempre falo, quando abriu vaga, eu aviso para as pessoas, olha, abriu social. Porque isso é o que eu posso fazer, né? Então, se eu posso fazer alguma coisa... Que também paga aluguel, né? Não pode pagar, eu faço... Aqui, quais os dias que você... Atendo de quarta a sexta. Quarta, quinta e sexta. Isso. E lá no Rio, segunda e terça. Segunda e terça. Muito bem. De manhã, de tarde? O dia inteiro. O dia inteiro. É no centro? Não, eu atendo no Largo do Machado. Na terça-feira, que não é o dia inteiro, por causa da minha especialização, que eu faço no Rio, na PUC. Então, ela toma uma boa parte do meu dia, né? Mas o resto do horário eu atendo no Largo do Machado. E aqui? Aqui é ali na Várzea, na Mendonça Clark. É uma ruazinha sem saída, na Defi Moreira. Um prédio novo, primo. É só telefonar 98609-2742 e a Mariana vai explicar o horário dela. E é uma psicóloga com consciência, né? Porque também tem muito psicólogo. Eu assisti uma aula de uns alunos de psicologia que eles diziam assim, a gente bota ele conversando e a gente dorme no divã. Eu digo, Quer dizer, antes de se formar, já estava pensando nisso. Isso é um problema. Isso aí são os que pensam, são mercenários, né? É. Bom, aí a terapia comportamental. Você me conta agora o que você faz com essa terapia? O que ela vale tanto para o paciente? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é, vamos dizer assim, um pouco mais breve. Porque é o seguinte, as pessoas quando ouvem psicologia acham que a psicologia é uma só. Mas não, a psicologia tem várias abordagens dentro dela. A psicanálise, por exemplo, é uma, que é a mais conhecida, né? E tem a cognitivo-comportamental. E o que diferencia essas abordagens todas? É a forma de enxergar o homem, de entender o seu funcionamento. E o que é o cognitivo? A parte do pensamento. E comportamental, como o próprio nome diz, o comportamento. A gente trabalha com essas duas coisas, vamos dizer assim. E a terapia cognitivo-comportamental, ela entende que o que é importante na realidade não é a situação, não é o evento que a pessoa vive, mas a forma com que ela interpreta esse evento, né? Então, como ela vai interpretar o evento é que vai ter a consequência comportamental e a consequência emocional. Eu gosto, às vezes, de dar um exemplo que é um exemplo bobo, que é assim, você imagina uma namorada que recebe um namorado na casa dela com um buquê de flores lindo, maravilhoso. Num dia que não é uma data comemorativa. Ela pode pensar, nossa, mas meu namorado é muito apaixonado, gente. E aí ela vai ficar super feliz, vai fazer um jantar para ele e ela vai ficar ótima. Ou então ela pode receber o namorado, aprontou alguma coisa. Tá vendo? Olha só, ele aprontou, já tá culpado. E aí ela é sempre desconfiada. E aí ela vai ficar com raiva, vai brigar com ele e tudo mais. Qual é a diferença na situação? Nenhuma, a situação é a mesma. Ela ganhou um buquê de flores numa data fora do normal, né? E o que mudou? Como ela interpretou. Então ela interpretou aquilo diferente. E em consequência disso, o comportamento dela foi diferente, a emoção dela foi diferente. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai identificar isso. Quais são essas distorções, né? Vai ajudar o paciente a enxergar o mais próximo da realidade possível, né? É como se ele enxergasse com um óculos vermelho, por exemplo. E a gente quer tirar esse óculos dele para ele enxergar as cores da forma como elas são, né? E por que elas enxergam
de forma diferente, às vezes negativa. E aí isso vem da história da pessoa. Como que a pessoa cresceu, se desenvolveu, o que ela viveu, o que ela aprendeu através da experiência, o que ela aprendeu ao ver os outros, né? Então ela vai criando, internalizando aquilo que a gente chama de crenças. Isso daí serve muito para síndrome do pânico, né? Isso, a gente trabalha muito com síndrome do pânico, com depressão, com todos os transtornos de ansiedade. Então, a gente vai trabalhar isso, a cognição e a expressão comportamental disso, né? Então, eu sou suspeita, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito efetiva. Ela tem comprovações científicas que as pessoas não tem comprovação, e é o que vem chamar a atenção da terapia cognitivo-comportamental, que tem muitos estudos que vão comprovando essas teorias e as técnicas. Então, é efetiva. Mas essa comportamental não vem nada de Freud, né? Não tem nada a ver. Não. A pessoa que criou essa terapia cognitivo-comportamental, ela era freudiana, ela era psicanalista, e aí ele resolveu fazer um estudo para comprovar uma teoria de Freud. E aí ele achou, na verdade, o inverso, que não comprovava, né? E aí ele foi criando a teoria dele, o Aaron Beck, o nome dele, é um americano, e ele criou uma teoria que, na verdade, ele estava tentando comprovar outra, né? E é super interessante. E hoje em dia a gente trabalha bastante com psiquiatra, né? Os psiquiatras, eles indicam bastante para terapia cognitivo-comportamental. Por isso também, né? Por ser uma terapia com comprovação científica, né? Ser mais breve, né? O nosso intuito não é ficar com o paciente para o resto da vida. O nosso intuito é fazer com que ele seja apto a não fazer terapia em pouco tempo, né? Que ele seja seu próprio terapeuta, que em pouco tempo ele esteja adaptado e funcional. A nossa ideia. E é muito difícil você chegar a um final desta comportamental. Por exemplo, você começa com uma paciente que tem síndrome do pânico, leva mais ou menos quanto tempo? Isso depende muito do próprio paciente, do engajamento do paciente, né? Mas tem uma conclusão? Tem uma conclusão, sim. É muito demorado, né? Não, é lógico, depende do paciente, mas a intenção da cognitivo-comportamental é essa, ela ser mais célere, ela ser mais breve. Então, se você for pesquisar em livros americanos, eles têm um padrãozinho, eles vou dizer, a depressão vai demorar 4 meses, mas não, a gente é um pouco mais conservador nisso, a gente não estipula um prazo, até porque o paciente pode se frustrar se a gente disser, você vai estar melhor daqui a 3 meses, e chegar nos 3 meses e ele não melhorou, então acaba que ele pode se frustrar um pouco, então a gente não dá um prazo. Mas sim, ela é para ser breve, é para ser mais rápido. Você, quando passou para a faculdade de psicologia, você era uma das primeiras alunas, né? Porque eu já entrei com uma mentalidade, eu era mais madura, né? Já tinha passado por tudo aquilo. Então, às vezes, eu até me achava meio chata, porque aquele povo conversando, aqueles mais novos, eu falo, gente, quer conversar, vai conversar lá fora. Né? Porque você entra com uma outra cabeça. E eu entrei para uma coisa que eu realmente gostava de estudar. Vamos para o outro bloco. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil. A Unopar é a número 1. Corra, aproveite que aula semanal só uma. Áurea, 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 você é festa na TV.